Muito bem, seu Moacir, e é muito claro, né, quanto é importante toda essa construção desse processo de negociação no sentido da conciliação, chegar num equilíbrio, num ponto comum que favoreça ambos os lados, porque somos interdependentes, as empresas precisam dos seus colaboradores, os colaboradores precisam das empresas, o mercado precisa também desse movimento para que atenda às suas necessidades, então existe sempre pelas as entidades um olhar no sentido de conciliar todos esses lados e poder chegar no ponto comum. Isso tem acontecido regularmente, como o senhor muito bem colocou, tanto que a gente vem aí numa constante num constante movimento de crescimento, no sentido de qualificar, de melhorar a cada dia o que as empresas apresentam para o mercado. Indo nessa linha de mercado, pensando um pouco, voltando, né, para mercado, falamos bastante aqui sobre o associativismo, defesa da categoria, negociação, como que essas estruturas funcionam, que isso é importante para que as pessoas saibam, mas também entendam que essas instituições, né, tanto Secov quanto a HDM, elas estão atentas aos movimentos do mercado e às suas tendências. Como que o senhor tem acompanhado o mercado? O que o senhor tem assim de projeção ou já pensam para o próximo ano agora? E também o outro ponto, como que a inovação ela vem vindo, né, cada vez com mais força e está impactando o movimento das empresas? Bom, eu devo dizer que a inovação atingiu e está atingindo as empresas do mercado imobiliário já há bastante tempo. Basta dizer, por exemplo, que na locação isso Sim, tem sido significativo, porque muita coisa é aproveitada para abreviar processos. Isso tudo, na área de vendas, igualmente temos o trabalho do corretor facilitado pelo acesso ao estoque de oportunidades, sim, como também para melhor atender a clientela. Isso também funciona na parte de locação. O que é necessário é que o nosso cliente ele tem que ter muita atenção no fato de que só a tecnologia nova não resolve os problemas. O nosso trabalho tem muito de pessoal sim, também. Então, o que nós vemos acontecer é que algumas pessoas alugam ou compram e depois ficam um pouco aborrecidas porque não perceberam certas sim, coisas durante a negociação. Então, cabe à imobiliária oportunizar ao seu cliente um contato melhor com o corretor ou com o representante de cada empresa, a fim de que ele seja melhor atendido e que o produto que ele está desejando para a locação ou para a compra seja o melhor sim, possível e que atenda aquilo que se espera, né? O que se espera. Então, estando proprietário e inquilino de acordo, é melhor para todo mundo. E estando bom para os dois lados, a imobiliária também fica muito satisfeita porque os seus esforços alcançaram objetivos comuns, né? Então, essa é a sim, ideia, né? Então, a inovação vem permeando o setor já há bastante tempo, alguns mais e alguns menos. sim, Agora, recentemente, acontece de empresas estarem oferecendo praticamente a locação ou venda praticamente sem interferência humana. Eu, pessoalmente, tenho lá minhas dúvidas sobre como isso pode acontecer satisfatoriamente sim. para todos os lados. No entanto, a palavra está com quem gosta de fazer esse tipo de negócio. Porque entendo que
o negócio imobiliário tem muito de interferência humana. Afora isso, a gente tem hoje mecanismos que municiam muito bem tanto o proprietário quanto o inquilino, né? Então, e nisso é bom que se saiba que muitos dos Secovs já têm o seu departamento de economia e pesquisas e tem condições de fornecer esses dados a seus representados. Sim. Então, o dono da empresa e seu corretor, etc., estão muito bem municiados Sim. de dados para que o seu cliente saiba exatamente onde ele está pisando. Podemos dizer que, nesse ponto, convém que os próprios empresários deem valor a seu sindicato, porque o seu sindicato estará lá de prontidão para detectar novos projetos, nova legislação, para que ele possa levar isso à imobiliária e ao mercado e trazer informações que podem melhorar o nível de negociação. Sim, isso aí é de fundamental importância, né, senhor Moacir? Essa retaguarda, que eu digo que é uma retaguarda de apoio, mas que está atenta e preparada justamente para contribuir da melhor forma para a operação das empresas, dos associados, daqueles que estão junto com as entidades representativas, eu vejo de uma forma muito positiva. E quando o empresário ele começa a ter essa percepção de ver que uma estrutura como o Secov, ela tem uma capacidade muito acima daquilo que ele entende, porque ele às vezes desconhece. Então, aproximar da entidade também é importante para o desenvolvimento da empresa. O senhor trouxe um ponto aqui bastante importante quanto à questão da inovação, que é a tecnologia como uma ferramenta de apoio ao trabalho. Mas não devemos esquecer que as pessoas elas são o ponto importante ou a parte fundamental dentro de todo esse processo. Isso também eu entendo e acredito assim como é muito importante destacar, né? A gente tem tecnologia, tem inovação, tem uma série de movimentos, mas as pessoas elas sempre têm uma capacidade, uma sensibilidade que o negócio requer para justamente poder fazer os ajustes necessários. Seu Moacir, antes da gente finalizar aqui, já até lhe agradecendo assim pelo seu tempo e por todas essas experiências e conhecimentos aqui compartilhados, gostaria assim que o senhor deixasse aí alguma mensagem, alguma dica, aquilo que o senhor está enxergando ou entendendo, né, que seja bom para as empresas e para aqueles que estão nos ouvindo, para que a gente possa fechar esse nosso bate-papo aqui com a sua sabedoria e experiência, que eu sempre admiro muito, né? Fica à vontade. Olha, bom, isso é muito boa vontade aí do meu amigo Sérgio, porque realmente sabedoria, se nós conseguirmos alcançar em algum dia, melhor. Mas, enquanto isso, a gente se esforça. O que eu gostaria de, agradecendo a oportunidade Sim. que aqui está me dando o Secov Zona Sul e seu presidente, eu gostaria de lembrar coisas pequenas que quem nos assiste tem que levar em consideração. Primeiro, o imóvel, ele é um bem que ele tem diversas finalidades. Uma é reserva de valor. A outra, ela é uma propriedade que ela não é modificada assim pelo mero passar do tempo. Sim, precisa ser conservada. O imóvel precisa ser conservado, mas ele é um bem que fica aos olhos da gente por muitos e muitos anos, e aqueles que são bem conservados conservam também o seu valor, etc. E quero dizer também que, hoje em dia,
as oportunidades de bons negócios na área imobiliária são muitas, porque nós temos imobiliárias muito bem aparelhadas para fazer esse trabalho de assessoria, como também facilita na hora de a gente escolher um imóvel. De modo que eu estou muito tranquilo no que tange ao mercado imobiliário, porque existem muitas oportunidades e facilidades que esse cenário oferece. E, finalmente, gostaria de que todos dessem um voto de confiança às entidades associativas do mercado imobiliário, porque elas procuram o bem da sociedade. Tanto é que as próprias imobiliárias se congregaram em associações e sindicatos, e todos eles estão dentro de um caminho para que isso sirva às pessoas. E é necessário que todos entendam isso. E assim entendendo, vão prestigiar o seu corretor, vão prestigiar a sua empresa imobiliária e estarão muito bem assistidos na hora de fazer o seu investimento maior, que, como você sabe, sempre é o imóvel. Muito bem, grandes dicas aí, orientações. É sempre bom destacar essa questão da importância do imóvel, né, como um patrimônio significativo para as pessoas e para as famílias. A questão também de que o mercado é um mercado que está em movimento e tem muitas oportunidades. Muito bem colocado pelo senhor a questão de que a qualificação e o desenvolvimento das empresas também é uma crescente, e isso conectado com uma entidade representativa como é o Secov, que faz todo um processo de acompanhamento de mercado e de orientação e até de esclarecimento para aqueles que têm algum tipo de necessidade, é fundamental. Então a gente fecha um ciclo aqui, que é um ciclo que tem um movimento e uma orientação bastante positiva. Lhe agradeço muito, seu Moacir, Um prazer. pelo tempo aqui, por estar junto conosco, né? Agradeço a todos também que acompanharam ou ouviram e informo sempre que esse é um material que fica gravado, que pode ser compartilhado e que pode justamente, de alguma maneira, a nossa intenção é tentar contribuir, colaborar para o mercado, para as empresas e para as pessoas e a sociedade em geral. Muito obrigado e voltamos num próximo Secovcast.